A paz do Senhor Jesus, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Introdução à Bíblia do curso de Teologia no Bacharel em Teologia. Contudo, estamos na primeira parte do curso, que é o Teológico Ministerial. Esta é a aula dupla 2, que envolve a aula 3 e 4, a parte 2 da aula 3. Bem, vamos então entrar em mais um assunto muito importante que deve ser abordado, que é a questão psicológica do ser humano. O que é isso, professor? Questão psicológica? E nós, cristãos, consideramos a psicologia? Sim, com certeza. Nós consideramos, na verdade, toda a ciência humana, enquanto a ciência está de acordo com a verdade. E qual é a verdade? A verdade é aquela que a ciência determina ser a verdade? Não. Nós não somos assim. Nós acreditamos convictamente que a verdade provém de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: "Eu sou a verdade". Portanto, se a Bíblia é a palavra de Deus, como nós cremos e procuramos provar, ou pelo menos demonstrar, porque Deus não precisa de provar absolutamente nada ao mundo, mas nós precisamos de ser obreiros que sabem manusear bem a palavra da verdade, para então trazer às pessoas a percepção da verdade, e nós utilizamos então a Bíblia como um instrumento dado por Deus para nós. Então veja, nós cremos que através da Bíblia nós podemos verificar, é um padrão, nós podemos verificar se a verdade descoberta pela ciência é de fato a verdade, porque se a ciência descobrir algo que é contrário à Bíblia, existem duas hipóteses. A primeira é que não descobriu a verdade. Talvez tenha descoberto em parte, mas não a verdade de fato. Pode até estar sendo usada uma mentira para ir contra a verdade, porque nós sabemos que existe um mundo espiritual atuando contra a verdade para enganar os homens e eles não se achegarem a Deus e não serem salvos. A segunda hipótese é que talvez a verdade descoberta pela ciência é a verdade e não está contra a Bíblia, contudo nós, por causa da nossa pouca percepção ou a nossa interpretação errada da Bíblia, nós não percebemos que a ciência descobriu o que já está dentro da Bíblia. Veja, quando a Igreja Católica achava que o sistema solar era teocêntrico, que o centro do sistema era a Terra, eles afirmavam que a Bíblia dizia isso e não era verdade, isso era uma interpretação da igreja, uma interpretação errônea. No entanto, depois descobriu-se que o Sol é o centro do sistema solar. Eles achavam que a Terra era plana, mas hoje a gente tem até foto da Terra redonda. Mas a Bíblia estava errada? Não, quem estava errado era o ser humano, era a interpretação, não era Deus, nem a Bíblia. Bom, vamos então continuar o que está escrito aí. O homem tem um desejo natural de buscar a Deus, por quê? Porque foi criado para ter relacionamento com Deus, mas ele foi separado de Deus através do pecado. E aí entra um aspecto da ciência, que eu fiz toda essa introdução para a gente conversar, que é o fenômeno religioso. E a psicologia que identifica o fenômeno religioso como uma realidade real. Esse fenômeno, que é considerado psicológico, produz na sociedade uma manifestação coletiva que é social, que é chamada de religião. E aí a religião é um estudo feito pela sociologia, que agora se desprendeu um estudo próprio, que é a ciência da religião, que eu gostaria até de chamar de religiologia, né?
porque é um estudo de religião, não de Deus, mas da religião. É lógico que estudar a religião tem que estudar Deus, porque não existe religião sem Deus na história da humanidade. Mas nós estudaremos esses dois tópicos de forma separada através das matérias apologética cristã, religiões comparadas e história das religiões, que está as três disciplinas no curso de teologia. Mas então, primeiro nós queríamos chamar a atenção a essa realidade, porque nós queremos também mostrar como que Deus se revela ao homem e como o homem ele é limitado, como nós já falamos anteriormente, porque Deus precisa de limitar a sua comunicação para o homem se entender. E o homem verifica na ciência a verdade, mas mesmo que ele verifica, ainda é dentro da sua limitação. E também é limitado a nossa própria interpretação da Bíblia, porque nós somos limitados. Nós não percebemos toda a verdade, mesmo tendo a Bíblia conosco. Mas Deus decidiu se revelar por meio de escrita, que é uma forma forte do homem conseguir perceber a verdade. E fica registrado. Não é algo que se perde com a lembrança, é algo físico, que pode ser guardado, que pode ser repassado de geração em geração, e mais, pode ser até traduzido. E aí, sendo traduzido, pode se mudar de uma língua para outra língua, apesar de que se tem uma perda nisso, é óbvio. Mas pode se passar a mensagem, mas isso nós vamos falar depois sobre tradução. Nos anos de 1200 a 1600 a.C., que poderia ser considerado, porque isso aí é uma contagem de Cristo para trás, né? Pode ser contado da criação para frente, seria de 2400 a 2800 depois de Adão, ou da criação. Apesar de que a ideia do tempo da criação é uma coisa que vamos falar depois. E isso aconteceu ali no Monte Moriá com Moisés, quando ele recebeu a placa, ou as tábuas dos 10 mandamentos. Ali começou a ser escrita a Bíblia. E sabe quem começou a escrever a Bíblia? Não foi Moisés, foi Deus. Deus deu a autorização do homem escrever as suas palavras. E ele começou escrevendo 10 mandamentos, que é a base de toda a Bíblia. Toda a Bíblia se baseia nos 10 mandamentos. A partir dali, Moisés, conversando com Deus, escreveu 5 livros, que a gente chama de Pentateuco, mas que o judeu chama de Torá, né, que é a lei. A partir dali, Moisés conta a história de antes do tempo que ele estava, o tempo que ele viveu, e depois os seguidores, né, depois de Moisés, continuam a escrever Josué, Juízes, e assim vai seguindo até o apóstolo João. A história de Moisés diz que Deus tem um relacionamento com ele de conversar face a face. E ele então tem a revelação, inclusive, de Gênesis. E ele conta a história de antes dele. Agora, será que ele pode ter tido acesso a outros livros e a história do passado? Veja, Moisés foi príncipe no Egito e teve acesso a muita informação além da tradição do seu povo, o povo de Israel. Mas isso não é fundamental. Por que eu digo que não é fundamental? Ele pode ter usado informações anteriores para escrever o livro de Gênesis e tudo que ele escreveu? Sim, ele pode. Qual o problema? Deus pode ter usado o conhecimento que ele tinha ou que ele recebeu para construir a sua revelação. Isso não atrapalha absolutamente nada a Deus. Deus pode usar o que nós sabemos hoje, por exemplo, para nós construirmos as nossas pregações. E nós usamos o que conhecemos, inclusive o que aprendemos na escola, para poder construir o nosso ministério, a nossa pregação, o nosso conhecimento. Então Moisés pode ter usado? Pode. Mas Moisés também pode ter feito tudo só de revelação. Deus pode ter aparecido e falar, anota aí, escreve aí, eu vou te falar tudo. E daí? Era a mesma coisa. Deus não muda nada. Isso é só uma percepção nossa. Como eu disse, isso não é fundamental. Se Deus revelou por meio de informação que ele próprio passou, ou se ele confirmou a Moisés o que ele sabia, ou em parte sabia, isso não é importante.
É só uma realidade humana. Veja, ele devia ter acesso à epopeia de Gilgamesh, do Império da Suméria, sobre considerando Noé. Ele pode ter tido até informações, claro que teve, do Código de Hammurabi, da Babilônia, para até construir a ideia do Decálogo, apesar de que foi Deus que escreveu o Decálogo. Eu não vou entrar nessa discussão, mas o fato é que ele pode ter tido. Se você quer saber o que é isso, é só você estudar. A história é cheia de contos, fábulas, lendas, livros ou escritos que comprovam a veracidade da história da Bíblia. Veja o caso do dilúvio. É um exemplo. Povos locais diferentes do mundo falam do dilúvio. As histórias antigas contam a mesma história da Bíblia, conforme estudiosos. Há 270 narrativas no mundo, várias partes do mundo, e todas demonstrando o início daquela civilização. Nem tudo foi contado pela Bíblia. Isso não diminui ou retira a sua veracidade. Somente demonstra a escolha divina de fatos a se revelar. Deus não contou tudo na Bíblia. É só parte da história. É aquilo que Deus precisou contar para se revelar ao homem. Ah, descobriram alguma coisa. E daí? Descobriram. Até descobriram lá do tempo de Jesus. Amém? Descobriram. Mas o que Deus quis falar está escrito. O que a Bíblia não revela ou relata é importante? Para a revelação de Deus, não é. Ah, aqui no sistema solar tem X planetas. Isso é importante? Não. Para a revelação de Deus, não. Posso saber? Pode. Deus diz que a gente pode estudar, que a gente deve estudar, que a gente deve pesquisar. Deus colocou a curiosidade no ser humano, não foi o diabo, foi Deus. Desde criança nós somos curiosos. Por quê? Por quê? Por quê? Para quê? Somos nós. Foi Deus que colocou isso em nós. Para quê? Para a gente crescer. Todo mundo cresce perguntando, crescendo. Pode ser para a comprovação dos fatos, para descobertas científicas e outros motivos. Pode ter vários motivos que Deus quer ainda que a gente descubra. E Ele quer nos mostrar. Veja lá em Jó como Ele começou a mostrar para Jó coisas maravilhosas. E Ele ainda falou assim, não sabe nada. E não sabemos mesmo. Ele vai nos mostrar um dia, quem sabe na eternidade, Ele vai depois nos falar tudo, todos os detalhes. Nós teremos a eternidade para isso. Bom, nós terminamos então essa primeira parte mostrando essa infinidade que é o conhecimento de Deus e que Ele escolheu uma parte dessa verdade para se revelar ao ser humano. Essa parte, que é compreensível mínima, está disponível a gente através da Bíblia. Talvez sim, a Bíblia pode ter muito mais, um código muito mais gigantesco, apropriado, com símbolos, sim, aquilo que chamamos de código da Bíblia, através das letras, dos sons, de tudo. Pode, mas, sem dúvida, o essencial é disponível ao ser humano mais simples, que é uma criança. Então, fica aí a primeira parte. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Introdução à Bíblia, e nós estamos abordando aí uma primeira parte, vamos continuar na próxima parte, então fique atento aí para você ver a próxima parte daqui a pouco. Se você tiver dúvida, volta à Ava, né? Você pode fazer isso em todas, você pode voltar, ver com calma, parar, analisar, escrever, pode perguntar ao seu professor, ao seu assessor, ao seu colega, pode fazer chats para interação entre colegas, né? Utilize as ferramentas que a Logos lhe propor, à medida até que as coisas forem melhorando, tá? Então, que Deus abençoe, em nome de Jesus.